As empresas sabem quando devem buscar um executivo no mercado para dar continuidade para o negócio? Talvez elas nem saibam que precisa de um executivo. E é comum elas estruturarem, planejarem um processo de sucessão que envolva a contratação de um executivo? Não, Vanusa, eu acho que não é nem um pouco comum. Mas qual é o melhor momento para fazer isso? Olha, o melhor momento assim é o quanto antes. Você tem que ter um preparo, tem que ter uma estruturação para isso e quanto antes você fizer isso, vai ser o melhor momento. A chegada de alguém de fora muda muito a gestão? Muda, isso é natural, é muito natural que alguém de fora traga o seu próprio histórico, né, profissional. Então, se você vai trazer alguém de fora, você tem que estar preparado para uma mudança assim da gestão. E tem saída para contratação bem-sucedida, mas que preserve a cultura da empresa, a cultura local? Tem, sempre tem saída. Então, a saída vai ser fazer um plano estruturado, dedicar energia para isso, com calma e com tempo, para poder absorver quem está fora e para poder remanejar quem está dentro com esse que vem de fora. Estamos começando mais um Tem Saída e hoje para falar de como e quando procurar um executivo no mercado. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Diga uma coisa, as empresas têm um grupo que debate isso, as empresas familiares têm um grupo familiar, digamos assim, que debata essas necessidades, uma necessidade como essa, na hora da sucessão, contratar alguém de mercado? Como seria bom que tivesse, né? Escutar você falar essa pergunta cai tão bem. Ah, é? Cai assim de uma forma redonda, né? Infelizmente, eu tenho que dizer que não tem isso estruturado. Até porque, se a gente pensar bem, não é muito comum nenhum grupo familiar ou empresários dedicar tempo para planejar a chegada de alguém. Ou até o próprio processo de sucessão sem envolver a chegada de alguém. De fora, né? Infelizmente isso não é tão comum. Deveria ser planejado, deveria ser estruturado, deveria ser debatido. Não precisa ser, né, a família debater isso, mas aquele sócio que está no local, ele deveria em algum momento estruturar um plano para poder pensar. Mas acho que não é assim que acontece. Então, falar em unanimidade sobre essas decisões, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Agora, quando chega esse momento de pensar em sucessão, a gente deve buscar primeiro dentro da empresa um potencial sucessor ou vai da decisão ali dos sócios ou de quem dirige o negócio? Isso também é uma boa pergunta e acho que também é um bom apontamento, sabe? Olha, se a gente for usar o senso comum para falar sobre isso, é muito melhor você ver se tem dentro de casa antes de buscar fora de casa. Isso para tudo na vida, né? Então, se as empresas tivessem uma estrutura dedicada deixa eu olhar para o pessoal que está dentro de casa, deixa eu acompanhar essas pessoas para ver qual que está sendo a evolução dessas pessoas na linha do tempo, deixa eu ter mapeado competências que eles têm, competências que ainda não têm. Isso pode me gerar um plano de desenvolver para cada um, né? O que precisa, não precisa. Se isso tivesse estruturado, tivesse planejado, seria muito mais tranquilo você, um sócio, um grupo societário, conseguir fazer uma avaliação. Olha, está chegando o momento da gente preparar a nossa sucessão, eu estou acompanhando aqui a evolução das pessoas que estão na nossa empresa e eu sei que tem uma pessoa que está preparada, mais ou menos, falta isso, a outra eu acho que não funciona. Se ele tivesse um mapa dessas pessoas, seria muito melhor, né? É como se você estivesse investindo tempo e energia para conhecer
pontos positivos e pontos de atenção da equipe que está ali, principalmente daqueles que poderiam ser um candidato a sucessor, né? For acompanhando e saber se o ponto de maturação, a maturidade da competência do profissional que pode vir a ser um sucessor, se ela vai chegar, se não vai chegar, se vai demorar muito. Então, assim, ter uma leitura seria muito legal, mas também não é assim que acontece nas empresas. E não é do dia para a noite, né, então, Cris? Você perguntou, seria melhor buscar dentro de casa? Sempre seria melhor. É alguém que já está ali, já conhece a cultura, sabe como as coisas funcionam. Toda vez que você traz alguém de fora, é alguém que também vai trazer um histórico, que pode talvez ser diferente um pouco do que você montou, né? Eu diria assim que é um processo, eu ia falar que é um processo delicado, eu acho que não é tão delicado, não é tanto assim para ser um processo delicado, mas é um processo que exige bastante atenção, cuidado, enxergar. Tem gente dentro de casa e se a resposta for não, quem é que eu vou procurar para poder preencher especialmente aquilo que eu acho que está faltando na minha linha de executivos para dar continuidade ao negócio. Agora, isso já traz uma outra questão. Como a gente fala de empresa familiar, normalmente o dono ou os sócios querem os seus descendentes no negócio, né? E talvez os descendentes também queiram, mas nenhuma coisa encaixa na outra. Ou seja, os descendentes nem sempre têm vocação. E às vezes o que os pais querem não é o que os filhos querem. E aí? Você sabe que eu estou num projeto, você me fez lembrar de uma coisa, eu estou num projeto, essa fase já passou, mas se eu voltasse alguns meses atrás, duas gerações, fundador, e eles chamam a geração de baixo, eles chamam de sucessores. Eles já chamam de sucessores. Já definiram. Tem quatro membros da mesma família que são sucessores. E esse fundador, ele falou assim, ô Cris, quando você chegar aqui, você vai ter que me dizer quem é que é a pessoa que vai dar continuidade para isso. Na cabeça dele era isso, é essa a expectativa que ele tem, né? E essa pergunta é uma pergunta que se repete muito na cabeça da primeira geração ou da geração que está vigente, que está tocando, né? E há uma expectativa grande de saber quem está embaixo, quem tem preparo. Se não tem preparo, contratam alguém de fora para poder fazer essa avaliação, né? E são sócios, os fundadores também, nesse exemplo, também já colocaram os sucessores com participação societária, né? E mesmo assim, dá para sentir na figura do fundador que ele não está tão tranquilo assim se essas são as pessoas certas, são todos membros da família que vão dar continuidade ao negócio. Ou seja, quase sempre há um desejo que o meu sucessor, o membro da minha família também possa dar continuidade. Se eu fosse tentar buscar na memória, já vi algum sócio que não queira isso? Eu já vi, mas são poucos, né? Parece que a maioria dos sócios querem que a continuidade do negócio também conte com o controle da família da operação. Isso é muito comum acontecer. Então esse fundador pediu uma ajuda para poder fazer uma avaliação para saber se alguém dali poderia continuar ou não. Eles já assumiram, meio que um processo, uma fase de teste, uma fase de transição, ainda com um ponto de interrogação do fundador se isso vai dar certo. Ou seja, há um desejo de que a família continue no controle, mas ao mesmo tempo há um baita ponto de interrogação, está pedindo uma ajuda de fora. Escuta, me ajuda aqui. Dá mesmo? Será que eu fiz? Posso confiar neles? Posso acelerar? Será que eu estou fazendo a escolha certa? É um momento delicado, é um momento que requer muita atenção. Mistura, né? É um filho, é um genro, é um cunhado, é um primo, é uma nora, é uma sobrinha. Isso mistura muito, né? Então, sim, você tem uma parte da família que tem o desejo, a vontade, e tem a parte do empresário que, puxa, deixa eu ver se essa turma vai conseguir fazer o que eu tenho feito nos últimos 30, 40 anos. Mas aí, nesse caso,
existe esse olhar. Pode ser que eles não deem para coisa, pode ser que eles não se deem bem. Existe essa aqui. abertura. Isso é legal. Existe essa pergunta. Tem alguns, eu diria assim para você, olha, se eu estou lembrando de um segundo exemplo, deixa eu falar desse segundo, a gente volta para os dois. Tem um outro exemplo que é um casal, que são fundadores também, e de maneira coincidente tem um casal embaixo, na segunda linha, que ali está o pai e a mãe na dúvida, se pelo menos estavam na dúvida, ou melhor, me disseram que tinham dúvida sobre isso. Eu cheguei lá, conversei com todo mundo, fiz um diagnóstico, apontei, fiz entrevista, tal, aquela coisa toda, mapeando, vi processo de gestão, tem, qual é a prática de governança que tem, não tem, tal, coloquei. E aí eu cheguei a uma primeira conclusão. Essa dupla de baixo não está preparada para assumir, e eu acredito que ela nem vai estar preparada para assumir nem no curto e nem no médio prazo. Falei, bom, agora eu vou ter que pegar essa informação e vou discutir com os fundadores a minha percepção. Sentei com o casal e de parte para outro eu larguei. Falei, olha, eu acho que não. Aí o fundador fez assim, você não sabe como é que tem um peso nas minhas costas. Eu estava querendo que alguém me dissesse isso já há uns 3 anos. Porque eu não tenho como dizer isso para um filho, uma filha assim, como é que eu vou dizer que eu acho que o meu filho não está preparado para isso? E sabe quando a pessoa abaixou os ombros assim, e relaxou, né? As entrevistas que eu fiz, as reuniões que eu presenciei, ele estava ainda sustentando de que isso era possível, mas a hora que alguém de fora for lá e disse, olha, eu não estou enxergando que a continuidade do seu negócio vai permanecer com a sua família no controle, fez com que ele pudesse, olha, eu estou com esse aperto no coração já faz 3 anos. Eu acho que nós vamos ter que, então, buscar alguém de mercado, contratar alguém para que eu comece um trabalho de sucessão. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar essa notícia? Eu falei, calma, que a gente tem que planejar. As pessoas que estão aqui, elas podem ter papéis muito importantes, etc. Mas não vai ser esse papel de sucessor que vai alavancar esse negócio como você tem feito nos últimos 20, 30 anos. Né? Então, pegando agora esses 2 exemplos que eu te disse, tem na cabeça do fundador ponto de interrogação, o desejo que sim, que continue. Tem na cabeça do fundador, mesmo com o desejo que continue, a certeza de que se ele fizer isso vai estar fazendo a coisa errada, porque aquela pessoa não está preparada. Então é um momento de muita interrogação, um momento de inquietação, não é fácil. E aí eu me lembro que um falou assim, poxa, eu sou pai, eu sou chefe, eu sou companheiro, e como é que uma pessoa que tem todas essas prerrogativas vai dizer, olha, você que está aqui comigo já há 10 anos não é a pessoa que vai continuar os nossos negócios, né? Claro que tem posição para todo mundo, você consegue acomodar, mas é um momento de angústia muito grande na cabeça desse. Sim, talvez o filho já esteja almejando algo maior, né? E com mais poder, talvez, né? Porque daí também entra o ego, né? Tem a questão do ego. Como assim? Do ponto de vista de querer ter o poder, de querer seguir, em alguns casos, né? Seguir os passos do pai. Você diz do negócio, em assumir o negócio, né? Tem um outro exemplo que tem uma pessoa que os pais queriam, é uma filha. Essa filha virou uma baita de uma executiva e ela não quer. Né? Ela está numa multinacional grande de expressão, está numa cadeira também de expressão e a família está lá com maior dor no coração, porque, nossa, esse aqui é ela que a gente queria que estivesse aqui. Mas ela não quer, ela quer seguir a vida dela, quer seguir a carreira que ela construiu. Aí pode ser ego, não pode ser ego, pode ser assim, as preferências. Né? Nesse caso, eu penso que possa ser até uma maneira de crescer pelas próprias competências e para ninguém dizer não, mas é filha do dono. Né? Então tem isso também. É comum às vezes a gente encontrar, né, membros da família que constroem carreiras em outras empresas, depois
Vem para poder tocar, vão beber um pouco de processo, de procedimento. Né? O que é bom também, né, super Cris? Bom. Você tem algumas estratégias em conselho que até tem uma empresa que eu me lembro que me esbarrei nessa empresa há uns 5, 6 anos atrás, e ela tinha um pressuposto no conselho de que qualquer membro da família que viesse para qualquer posição, e nem precisaria ser posição executiva, era obrigado a 2, 3 anos, pelo menos mínimo de 2, 3 anos, trabalhar em outras empresas no mercado. Vai lá, aprende como é que é, vai ter um chefe que não é da família, vê como é que é entregar resultado, vai olhar processo, vai ver um evento. Depois você vem para cá com essa bagagem, aí você vai ajudar. Ganha um pouquinho de maturidade, experiência, comum, né? Bacana. Comum isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer para você com esses exemplos é que é um momento delicado. Acho que a gente pode usar a palavra assim. É um momento delicado. É um momento de ansiedade, de angústia. Sobretudo quando quem está em cima não enxerga competência quem está embaixo, ou quem está embaixo, que é competente, não quer dar a continuidade do negócio. E quando esse processo começa, né? Ele está ali nas fases iniciais. É necessário dividir com os outros sócios, com os outros executivos, colaboradores e até com os clientes, ou precisa amadurecer mais para chegar a esse ponto? Olha, via de regra, se for vamos imaginar assim que não deu certo com a solução caseira, né? Nós temos que buscar um executivo fora. Toda vez que você vai fazer uma contratação e um executivo fora, você não conseguiu dentro de casa resolver o que você precisa, é natural que isso sempre seja um processo sigiloso, né? O quanto menos informação você puder passar interno e para o mercado, melhor. Interno porque a chegada de alguém, a contratação de alguém sempre mexe com a população que está dentro, né? Cria uma insegurança, né? Você tem pessoas que estão lá que têm expectativas. Insatisfação Imagina também. Que você tem lá, vamos pegar os principais líderes lá, você tem, pode ser gerente ou diretor, vou chamar de diretor, tem 4 pessoas, e vamos supor que essas 4 não estejam preparadas, independente se são membros da família ou não, vai trazer alguém de fora. Você acha que ali 2 ou 3 ou 4 desses não tem a expectativa de sentar numa cadeira de principal líder? Sempre tem, né? Então, esse processo, se tiver que buscar alguém, sempre é um processo sigiloso, né? Não tem que informar mercado, não tem que informar cliente, parceiro, tem nada disso, né? É algo que você tem que conduzir com bastante cautela, e a hora que essa pessoa for encontrada e ela começar de fato a operação, também tem que ser introduzida nessa cultura também com bastante cautela. E acontece de, por exemplo, um sócio decide prospectar um executivo, daí o outro sócio prospecta outro executivo, aí já faz promessas, aí um contrata lá alguém para mais tarde acabar assumindo o negócio, e no fim das contas gera maior confusão, porque tem muitas pessoas na expectativa de assumir o mesmo posto. Acontece. Acontece. Por isso é que se você está falando de uma linha de sucessão e é o primeiro executivo, aí não importa, podia ser a primeira linha, né? O Vanusa, sempre que o sócio ou os sócios, vamos falar de sócios, os sócios deveriam sempre tomar atitudes em conjunto. Conversar antes, a gente pensa né? primeiro, a gente decide primeiro, a gente pondera primeiro. Você tem uma pessoa indicada? Ok. Eu também tenho. Ok. Então vamos pegar essas 2 pessoas e vamos submeter a uma avaliação, vamos escutar uma terceira opinião, uma quarta opinião, alguém que possa ser isento e que não fique, olha, escuta, tem que ser o meu ou tem que ser o seu, né? Sócios podem indicar executivos, pode ter uma pessoa que é boa, isso tudo é legítimo e é importante. Mas o processo de escolha, ele deve ter isenção e ele deve fazer parte de um combinado entre os sócios, né? Então, passou lá, você vai, essa pessoa, bom, se você não indicou, foi outro, está todo mundo de acordo, essa pessoa que ela foi eleita por isso, por aquilo, tem essa competência, tem essa história, já fez o que a gente precisa fazer na nossa empresa. Às vezes você tem momentos da empresa, né? Às vezes o momento mais delicado é uma estratégia comercial, às vezes o momento mais delicado da empresa pode ser uma solução financeira, às vezes essa empresa está precisando
ampliar seus produtos. Então, você vai trazer aquela pessoa onde você consiga enxergar que aquilo que você precisa fazer, essa pessoa já, na história de vida dela, já fez. Uhum. Eu gosto muito da ideia assim, a gente contrata quem a gente consegue saber que já fez o que a gente precisa fazer. Sim. Sabe? Muito mais do que estou preparado para fazer, que é importante, foi estudar, foi fazer cursos, né? Isso é muito importante, mas muito mais do que isso me conta se você já fez isso, porque são essas 3 coisas que eu preciso desenvolver na minha empresa. Isso me faz pensar assim, imagina você embarcar num avião e perguntar para o piloto, quantas viagens você já fez? Exatamente. Essa é a primeira. As horas de voo. Né? Escuta, se eu estou na minha primeira hora de voo, você vai começar aquela gotinha de suor frio escorrendo. Né? Eu só quero voar com o piloto. O que eu vi esses dias lá que a pessoa tinha 4.000 horas, não sei daqui. Eu quero esse aí. Sim. Eu quero alguém com 4.000 horas, não quero alguém com 150 horas. Então, se você combinou, estruturou, os sócios estão com a coisa, a decisão em bloco. Né? Aí sim você chega, olha, esse aqui não vai fazer parte da nossa empresa por isso. Esse aqui foi escolhido por isso e por aquilo. Pronto. E você falou em competência, falou em algumas questões que levam a pensar em confiança. O que é mais importante nesse momento? A confiança ou a competência? Porque eu posso querer alguém do meu quadro por confiança, ou mesmo alguém que eu vá buscar lá fora porque eu confie, ou eu quero absolutamente por competência, pelos resultados. Tem que escolher? Tem. Eu acho que as duas coisas são importantes. Uhum. Então, assim, a competência eu já estou falando. Ou seja, se você precisa fazer expandir, inovar, criar, encolher, reformular, diversificar, enxugar, seja qual for a competência prática, ela é importante. Né? Agora, em muitos casos de empresas familiares, sobretudo, a confiança fala mais alto. Uhum. E quando você exagera demais na confiança, pode ser que falte um pouco de competência. O que é interessante, se a gente pensar assim, né? Por isso que é legal planejar e ter tempo. O que seria o ideal dos mundos? Identifiquei na minha empresa que ninguém vai continuar daqui para frente a tocar. Não vai dar, não vai ser possível. Ou porque membros da minha família não querem, ou porque os executivos não têm competência para isso e não vão ter no curto e no médio prazo. Pronto, traga um executivo. Se você tiver tempo para isso, se você tiver tempo para desenvolver esse executivo, uhum. Se o dono vem cá, cola aqui, vou te ensinar, né? Você pode, quem sabe, colocar mais energia na confiança. E a competência e o conhecimento, você vai na linha do tempo. Se você tiver o tempo curto para poder desenvolver, eu diria que a confiança sempre é bom, mas não pode essa balança não pode estar muito desequilibrada, porque a competência vai ser necessária. Você precisa de resultados, né? Precisa de um resultado pronto. Quando você vai para o mercado e quer comprar um executivo de peso, você quer comprar a competência pronto. Uhum. Então, se você identificar que a competência tá boa para aquilo que você precisa, foca na confiança. Se você tem tempo para desenvolver, pode até abrir mão um pouquinho da competência e foca na confiança. Uhum. Agora, se você não tem tempo e focar somente na confiança, pode ser que você tenha algum problema no curto prazo, no médio prazo, e aí você vai... Puxa, não sei se foi a melhor solução que a gente teve para essa contratação. Né? E a contratação de um executivo de mercado, ele pode pôr fim, por exemplo, a um conflito entre familiares que querem ocupar aquele cargo? Por exemplo, 2 filhos ou 2 primos, enfim, filhos de sócios que não são parentes. Pode ser uma solução? Depois que você chegou e pode ter algum ajuste de cultura, eu acho que isso sempre pode vir a ser uma solução. Aliás, teve uma vez que eu acho que eu estou lembrando agora, a gente até comentou disso aqui, dos nossos bate-papos, Vanoso, uma vez, e eu me lembrei disso de novo. Sempre que fala de executivo tal, e de membros da família, eu lembro de situações como essa. Existe um modelo
de gestão, em prática de governança, quando você vai preparar membros da família, que é você fazer uma espécie, isso acontece em algumas empresas nos Estados Unidos, fazer uma espécie de uma alternância. Você traz um executivo de fora e o principal objetivo desse executivo é preparar sucessores. Ah, que legal. É como se ele fosse sentar numa cadeira interina e ele fica lá 1, 2, 3 anos preparando. Aí você deixa o membro da família tocar por 1 ano, 2, depois vem um executivo de novo e dá um outro passo para dar continuidade na preparação. Então, E funciona bem? funciona super bem, mas isso requer tempo e planejamento. Estou com 50 anos e vou ficar mais 20 anos aqui ainda. Ok, então já identifiquei que não tenho, vou fazer uma trajetória. Super interessante isso. Estou com 70 anos e não vou ter muito mais tempo aqui. E não tem ninguém preparado. Você não vai conseguir fazer um exercício desse. Né? Então, a regra é o quanto antes, como a gente falou, o quanto antes melhor. Tudo que você faz com tranquilidade, com calma, planejamento, é melhor. Né? E é muito comum executivos virem, né, por um tempo determinado. Né? Olha, eu vou estar junto com essa empresa 3 anos, 4 anos, 5 anos. A minha missão, a minha meta é levar essa empresa até ali e, além disso, ajudar no preparo de um sucessor para que esse negócio continue lá na Quase frente. uma mentoria. Como se fosse uma mentoria. Tem um objetivo estratégico específico para o negócio. Dentro disso tem uma mentoria, um coach para preparar o sucessor. É como se os próprios sócios, né, enxergassem, olha, é melhor trazer alguém de mercado que conhece bem o dia a dia desse nosso negócio, vai preparar pessoas muito melhor do que a gente. Né? O Cris, e qual é o maior erro do executivo que chega numa empresa familiar? O que é? É impor a personalidade dele? É querer que as coisas sejam feitas do jeito dele, não dando nem bola para a cultura da empresa? Eu acho que é fazer tudo isso com muita força. Sim, muita energia. Muita energia. Assim, cara, aqui é assim, da onde eu vim era assim, né, eu sou acostumado a isso. Eu estou vivendo um exemplo agora de um executivo que assumiu a família, colocou num acordo de sócios que ela não queria mais nenhum membro da gestão, nenhum membro da família na gestão. Bom, contrataram alguém de fora. E esse executivo ficou aí quase 2 anos com essa fala. Não, mas aqui não tem isso, aqui não é, da onde eu vim era assim, etc. Tal. Isso causa uma antipatia nessa cultura. Né? Então, quando alguém vem o maior erro do executivo é desrespeitar a cultura. Esse é o maior erro. Para responder bem objetivamente a tua pergunta. Desrespeitar a cultura. Essa cultura não é vencedora, ela não traz resultado, ok, então nós vamos ter que mexer um pouco nisso para que ela seja vencedora. Mas é com calma também. Na medida em que você vem, se você pega uma empresa familiar tradicional que tem pessoas ali anos fazendo de um jeito, e alguém vem de fora até com competência e com boa intenção e com conhecimento. Puxa, é isso que eu quero. Mas se você em 30 dias quiser aplicar o que você quer, já viu aquela coisa, vem uma contracultura, vem uma força contra você. Então os executivos e por consequência os sócios sofrem muito quando vem um executivo assim que acelera rápido, vem de mão cheia, quer impor, etc. E desrespeita o jeito como as coisas acontecem ali. Aquele executivo que, por exemplo, dá resultado, mas, por exemplo, ele não respeita, digamos assim, a consideração por um funcionário antigo, manda embora, quer renovar a equipe de vendas, por exemplo, quer renovar a equipe administrativa. Esse cara, quando ele chega com essa fome toda, se os donos não pensam desse jeito, não querem perder aquelas pessoas que cresceram que a empresa cresceu com aquelas pessoas e tal, pode gerar um conflito assim, tipo desses, de não gosto de você, você é antipático no seu modo de agir? Pode. Nossa, nesse exemplo que eu estava te falando, o que acontecia, né? Os sócios já não estavam mais lá, porque o executivo estava fazendo isso. O que aquele funcionário mais antigo estava toda hora lá mandando mensagem, olha aqui, cara antipático, não sabe nada, vem para cá, vai dar ixi, o cara não sorri, só cobra, não sabe? Então a
Acontece isso até com uma frequência grande, Vanusa. E aí não dá certo, o cara acaba saindo. Não dá certo. Eu acho assim, eu não vou saber de cabeça aqui, porque tem várias e várias estatísticas, né? Mas tem uma brincadeira que se faz de mercados que o primeiro executivo nunca dá certo. Porque é sempre aquele primeiro que vai forçar um pouquinho o início da mudança de uma cultura. Vai com muita sede ao pote, né? Então, assim, eu prefiro dizer, não é que ele não dá certo, ele faz um papel árduo. Né? Que é até aquela roda começar a girar. Depois que ela começar, vem o segundo, já tem mais facilidade para isso. Então não é o segundo que é mágico e que tem mais sensibilidade ou competência. O problema é que o primeiro às vezes enfrenta um terreno difícil. Quando você tem uma operação que dá resultado, é melhor. Né? Então você, poxa, essa empresa ela dá resultado, ela tem liquidez, ela está redondinha. Não tem como o executivo falar que esse negócio não funciona. Funciona super bem. Eu acho que dá até para ter um pouco mais de resultado. Legal, então eu vou colocar uma coisa aqui, vou tentar mudar um processo, vou fazer uma reformulação na forma como os meus liderados conversam e analisam o resultado. Tudo isso é legal. Agora, quando não tem resultado e você tem uma expectativa que o executivo de fora traga isso, o executivo também tem um pouco de pressa, porque ele está sendo contratado para uma reformulação. Então, às vezes, ele vai lá e acelera um pouco. E às vezes tem e aquela aí coisa, vem aquela resistência da cultura. Quanto que vai crescer em 6 meses? Daí ele fica pressionado por isso também. Tem os 100 dias, que é famoso, o primeiro ano, que é famoso, o segundo ano também é famoso. Ou seja, o executivo ele tem as metas e objetivos nesses ciclos. E ele vai perseguir isso daí, né? Então, quando ele tem que apertar um pouco, porque ele vê que aquela cultura está muito distante de trazer resultado, é mais difícil ainda. Calibrar o quanto que ele pode não é fácil. Sabe que outro dia, eu conversando com um executivo da área financeira, ele dizia assim, a esposa dele estava fazendo um tratamento que é demorado. Ele falou assim, para mim é muito difícil, eu não estou acostumado com esse negócio de, sabe, etapa, para chegar num objetivo lá na frente, e isso tudo muito demorado. Eu sou uma pessoa de resultados, vejo uma situação e quero resolver e já tenho um resultado positivo, vejo outra situação, então para mim é muito desconfortável isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas a pessoa leva para a vida isso. Isso aí me fez lembrar uma outra coisa também que eu escutei durante muitos anos. Sabe que eu entrevistei executivos durante um tempão, né? E aí quando eu olhava para o executivo, ele estava ali por volta dos seus 50 anos, que é a primeira crise existencial, né? Eu já falei isso aqui outras vezes. O executivo, aquela batida de uma empresa grande, estruturada, para não falar das empresas familiares, né? Também às vezes era um fator de desmotivação, porque para ele poder tomar uma decisão, colocar um plano em ação, ele tinha que falar lá com 1.500 caixinhas, demora lá. E se fosse multinacional, fala com o Chicago, depois vai para a África, pede a benção para dar 6 meses para aprovar um negocinho desse tamanho. Quando ele estava numa empresa familiar, saia de lá e fazia uma transição para uma empresa familiar, ele fica, nossa, a gente subo o andar, falo com o dono, decido com o dono, ou indo no táxi, no avião, a gente decide uma coisa rápida e está pronto, né? Então, o que eu quero dizer? Você pode ter nas empresas familiares de dono processos de decisão muito mais rápido. E eu entendi por escutar vários, centenas, milhares de executivos dizendo é muito mais legal depois de um tempo de carreira decidir em 2 horas do que em 6 meses. Sim. Isso vinha direto para a mesa, né? Mas, ao mesmo tempo que isso você tem... E além disso, uma outra coisa que eu lembrei, o executivo nesse ambiente familiar também faz, escuta, aqui eu consigo colocar a minha marca registrada. Lá estava empacotado. É isso. Aqui não. Aqui eu construo, coloco um processo do jeito que eu quero, mexo um pouco, customizo, faço um blend das coisas. Então, eu percebi que tem um grau de satisfação em tomada de decisão mais rápido e numa marca registrada que ele poderia colocar e implantar também. Isso traz muita satisfação para o executivo. Legal. Mas, ao mesmo tempo que tem essas facilidades, você tem como é que é? O sócio que pode ser um pouco... que muda de opinião, que decide, depois desdecide. Tem uma palavra para isso? Intempestivo. As intempestividades da vida, né? Isso pode acontecer.
Se você decidiu muito rápido, quiser implantar, pode ser que a cultura não responda tão rápido assim com a velocidade que o dono responde. Então, requer mais paciência, requer mais tolerância, requer mais jogo de cintura, tudo isso daí. Então, se por um lado é interessante porque facilita, por outro lado, aqui você não precisa ter paciência nem... o objetivo é rápido, legal, mas aqui nesse ambiente não vai funcionar assim. Então, o executivo que se quiser fazer essa transição ou que entender que o universo de empresa familiar precisa disso, eu acho que ele vai bem. Funciona bem. Agora, para a gente finalizar, como um dono, um sócio de empresa familiar encontra o executivo? Às vezes ele vive praticamente numa bolha, ele não sabe onde buscar né, esse executivo. Como é que faz? Esse também, às vezes, é um ponto bem especial, sabe, Vanusa? Como a gente falou aqui, às vezes ele pode até ter uma indicação, né? Pode receber indicação de mercado. Eu preciso buscar alguém para o meu negócio, a minha indústria X. Ou eu sou empresa de varejo, ou eu sou empresa de serviço. Mas daí ele fala com um colega executivo? Aí ele pode ver se é possível, dentro da rede de contatos que ele tem daquele setor ou do segmento, conversar com pessoas. Às vezes isso não é tão fácil, não é possível, né? Mas você pode ver. Então, a indústria de calçados. Quem que eu conheço dessa indústria? Esse é um começo, né? Nossa, encontrei uma pessoa ali que é muito boa, que eu acho que vai poder servir. Não é calçados, mas está parecendo igual. Nossa, o nome dele é esse aqui. Vi essa pessoa dando uma palestra uma vez, vi o resultado que ele fez na empresa vizinha. Eu queria essa pessoa aqui. Então, às vezes tem uma indicação, tem um desejo por alguém. E aí você pode partir por indicação. Quando isso não acontece, aí o caminho é você buscar uma ajuda, contratar uma empresa de seleção de executivos e tentar passar para essa empresa o máximo de informação que você tem, do tipo, o que eu vejo, qual é a minha cultura, o que eu quero, para onde eu vou, o que eu preciso, que competência eu não tenho, e essa empresa vai lançar, como a gente diz, a rede no mercado para poder buscar esse profissional. Então, tem saída para a empresa que precisa de um executivo, pode pensar em ter um executivo de mercado? Sempre tem saída. Então, a saída, sim. Se a gente fosse resumir, quais são os principais alertas? Sócio, dono, nunca olhe para dentro de casa, esteja com um mapeamento daquilo que você tem de competência ativa, independente se são pessoas da sua família ou não. Crie coragem, respire fundo e não tenha medo de falar para você mesmo que o seu membro familiar não é a pessoa que você enxerga. Você não precisa falar isso para ninguém, mas para você é importante. Se tiver algum confidente, alguém com você possa conversar, converse, diga, puxa vida, o meu filho não é a pessoa que eu imagino. Trabalhe isso, aceite isso, não guarde isso só para você, né? Acho que esse é um recado importante para o sócio. Isso posto, segundo passo, essas pessoas que você acha que não são as pessoas de sucessão, elas podem continuar ocupando posições. Então vai exigir também um trabalho com essas pessoas, especialmente se elas tiverem expectativa de um dia poder ser eleito. Tem ou não tem? Então, ou seja, você precisa ter um tempo, um plano para poder olhar como tratar das pessoas que você acha que não vão ser essas pessoas que vão dar continuidade, e como e quem e quando eu vou buscar de fora para poder também ter um trabalho de aculturamento e dar continuidade naquilo que eu quero, né? O sócio, ele não pode ter medo disso, ele não pode postergar muito isso, ele não pode deixar isso passar. Esse é o trabalho que eu digo assim, que é o trabalho que exige uma dose de energia, que exige uma predisposição do sócio de encarar isso como um projeto. Eu tenho um projeto de expansão, eu tenho um projeto de conquista, eu também tenho um projeto de sucessão que acho que eu vou ter que buscar alguém de fora para dar uma continuidade para isso. E se ele tiver dificuldade, ele pode encontrar no mercado pessoas e empresas que possam auxiliar nessas etapas. Exato. É bem isso. Não tenha medo de encarar o problema, né? Não precisa escancarar, mas não tenha medo de encarar o problema. Ok. Muito obrigada, então.
Pessoal, esperamos vocês na próxima edição do Tem Saída. E lembrem, deixem aqui seus comentários e também as suas sugestões que a gente quer trazer para a mesa. Né, Cristiano? Isso aí, Vanusa. Um abraço pessoal. Até a próxima. Até mais.